Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No mês de março nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Estamos no último programa do mês, mas não poderíamos deixar de falar sobre esse tema. Nós vamos trazer no programa de hoje alguns dos maiores nomes femininos que contribuíram para a codificação e a divulgação da doutrina espírita. Mas antes nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos, acaso, encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho, meu filho. Embora nós saibamos que no século XIX as mulheres ainda fossem muito reprimidas nos seus direitos mais básicos, na codificação da doutrina espírita que aconteceu naquele século, elas ocuparam um protagonismo inegável. O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, que foi o mesmo ano em que foi criado o Dia Internacional da Mulher, já trazia temas envolvendo a igualdade de gêneros. Era uma postura arrojada para a época. Por exemplo, na questão 822, Kardec pergunta: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar em que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles, e devem, portanto, conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Essa foi a resposta dada pelos espíritos. E afinal foram muitas as mulheres que ocuparam posições fundamentais na história do espiritismo.
Tudo começou em 1848 com as irmãs Fox em Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Elas ganharam notoriedade porque vieram a público para contar que ouviam sons estranhos na sua casa. Nós podemos imaginar a comoção causada por uma ocorrência desse tipo, relativo à mediunidade, naquele tempo, e ainda mais vinda de duas mulheres. Também nós temos como um grande destaque a francesa Amélie Gabrielle Baudet, também conhecida como Madame Rivail. É uma personagem fundamental na história da implantação da doutrina espírita. Ela foi, como todos nós sabemos, casada com Allan Kardec, ou o professor Rivail. Ela era também professora, era artista plástica e foi uma das maiores incentivadoras do trabalho da codificação e da difusão do espiritismo. Amélie colaborou com os estudos do marido e, após a sua desencarnação, ela assumiu com responsabilidade a gestão de todo o acervo deixado por ele. E também na França nós temos outros exemplos de grandes mulheres. As irmãs Baudin, ambas médiums, que realizaram um trabalho da maior importância para a codificação de Kardec. Elas psicografaram quase todas as questões que foram publicadas na primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857. E já na segunda edição de O Livro dos Espíritos, outras mulheres também marcaram o seu espaço, como Ruth Céline Jaffé e as Irmãs Dufault. Com o passar dos anos, o tema espiritualidade começou a despertar o interesse dos cientistas. E mais uma vez nós podemos encontrar uma mulher trabalhando, a médium italiana Eusabia Palladino. Ela produzia, através da sua mediunidade, fenômenos físicos, como o movimento de objetos, levitação de mesas, materializações, e todos esses fenômenos foram objetos de pesquisa dos cientistas da época. Ela entrou para a história como uma médium que passou pelo exame do maior número de estudiosos. Muitos deles eram antes convictos de que os fenômenos eram falsos, não eram verdadeiros. Mas depois de pesquisar junto a ela, eles se renderam às evidências do espiritismo. Nós temos exemplos de grandes mulheres no Brasil também. Nasceu em 1878 Zilda Gama, médium que foi considerada antecessora de Francisco Cândido Xavier. Ela começou a sentir a presença de espíritos ainda bem jovem. Ela recebia mensagens mediúnicas de parentes desencarnados e ao longo da sua vida chegou a psicografar até obras importantes como a do espírito de Victor Hugo, que depois foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Voltando à França, nós podemos também lembrar do nome de Berthe Fropo, que foi uma grande amiga do casal Kardec. Foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cofundadora e primeira vice-presidente da União Espírita Francesa. Quando Amélie desencarnou, parte dos documentos e manuscritos que pertenciam a Allan Kardec e que ela tomava conta, e que estavam, portanto, com a viúva Amélie, foram criminosamente queimados. Mas graças ao empenho de Berthe, boa parte desse acervo foi recuperado. E hoje, todo o seu esforço nos ajuda a compreender melhor o contexto histórico do movimento espírita na França, que foi o seu início, portanto, muito importante. Ela foi também uma ferrenha defensora da pureza doutrinária da codificação espírita, porque ela denunciou publicamente quando a obra de Kardec começou a sofrer certos desvirtuamentos. Voltando para o nosso país, nós podemos também destacar a grande dama da educação, Anália Franco, que nasceu em 1853. Ela foi professora, abolicionista, escritora, publicou inúmeros artigos, tratados sobre a infância, sempre com o intuito de desenvolver as faculdades afetivas, os princípios morais nas crianças, passando a ir além da instrução formal comum da alfabetização. Nós podemos também citar aqui no Brasil a dona Carmen Pena Perácio, responsável, junto com o seu marido, por introduzir o médium Chico Xavier na doutrina espírita quando ele ainda era muito jovem. E também não podemos deixar de falar da doutora Marlene Nobre, nascida em 1937 no interior de São Paulo,
que teve a sua vida dedicada ao ideal médico-espírita, à criação das associações médico-espíritas no Brasil e no mundo, aos trabalhos do Grupo Espírita Caibar Schutel em São Paulo, do Lar do Alvorecer em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Ela também criou e dirigiu o jornal e a editora Folha Espírita, além de ter sido a idealizadora e primeira apresentadora do nosso programa Portal de Luz. Nos seus 77 anos de vida, ela atuou como uma das principais lideranças do movimento espírita no país. Todas essas mulheres e tantas outras que nós não tivemos o tempo de citar aqui, fortaleceram e divulgaram a sabedoria contida na nossa doutrina, com amor, com dedicação, sem enxergar cansaço, sem esmorecer diante das críticas, e elas merecem a nossa homenagem e que elas sejam sempre a nossa inspiração na jornada. E para quem se interessar, nós temos mais conteúdo sobre as mulheres dentro do movimento espírita no podcast da Folha Espírita. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Um dos nossos maiores desafios, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é compreender quando um companheiro querido ou companheira querida de jornada, ou até mesmo de ideal, toma direção oposta à nossa. Chega a ser doloroso para nós quando, sem mais nem menos, quem partilhava conosco de projetos, ideais, e geralmente a nossa intimidade passa a ter um comportamento diferente, focado em outras demandas. E vai pouco a pouco, e às vezes de maneira brusca também, se distanciando de nós. E comumente, na ânsia de resgatar o velho companheirismo ou a mesma parceria, buscamos muitas vezes, sem sucesso, os mesmos sinais de concordância e afinidade. Quando isso acontece, ficamos muito chateados e, dependendo do nível da sintonia que nós tínhamos antes, sofremos enormemente com a inevitável separação. Não compreendemos e não sabemos como lidar com essa situação. Chega a parecer um luto, e é um luto, né? A falta, a ausência. O que ocorre com frequência, ou pode ocorrer com frequência entre pais e filhos, marido, mulher, entre amigos de longa data, enfim. Vejamos o que nos fala André Luiz sobre este tema no livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier. Ele escreve o seguinte: nesses dias em que nos sentimos assim, em que o rosto dos nossos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoam o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que transitoriamente, vejam bem, transitoriamente não se afinam com os nossos. Ou seja, por mais que fiquemos indignados, devemos ter a consciência de que não conhecemos a essência da providência divina. Somos seres individuais, cada qual com a sua bagagem trazida de vidas passadas. Por essa razão, cada um de nós arca com compromissos próprios que poderão exigir o afastamento temporário de pessoas e de experiências com as quais nos afinizamos, mas que por um motivo maior ficarão adiados. Não temos alcance para compreender a extensão da providência divina. Repito, assim, é melhor agir como recomenda o mentor e calar-nos antes de ferir a pessoa querida e, sobretudo, procurar não julgar a sua opção, pois, como alerta André Luiz, o passado é um meirinho, quer dizer, é um juiz infalível,
convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás no campo de outras existências. Desta maneira, se queremos realmente o bem à pessoa compelida a buscar outros rumos diferentes dos nossos, não devemos maldizê-la e muito menos desejar que ela se frustre na sua nova empreitada. Ao contrário, a melhor coisa a fazer é transmitir tranquilidade à pessoa, fazendo-a confiar em nós, a despeito do tempo e da distância. Também devemos desejar que ela tenha sucesso nos seus novos encargos. Não, gente, eu sei que isso não é fácil, porque o nosso primeiro impulso é esbravejar e até amaldiçoar, proferindo frases como tomara que se arrependa, que não dê nada certo, aí sim ela valorizará o meu amor de mãe ou de filho, enfim, a nossa amizade, enfim. No entanto, se temos o propósito de nos tornar uma pessoa de bem, no sentido aprendido com Jesus, desejaríamos sim, passaremos a desejar ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos desejasse. Se fôssemos nós os chamados às outras obrigações. Todos nós, de certa forma, já passamos por alguma experiência desse tipo, principalmente a de ver um amigo de ideal se distanciar, atraído por outros interesses ou compromissos. Mas devemos considerar que a vida é formada por ciclos e, se soubermos reconhecer esses ciclos, respeitando os nossos limites e dos outros também, conseguiremos atravessar cada um deles com serenidade. Lembram-se de que quando éramos adolescentes e tínhamos aquele amigo do peito, fazíamos tudo juntos, e estudávamos, passeávamos, compartilhávamos até a intimidade familiar um do outro? Pois é, e de repente, na mudança de etapa de educação, cada qual foi para uma universidade, para uma escola, enfim, diversificou-se o foco de cada um. É o distanciamento inevitável de todos. Em alguns casos, a amizade até resiste ao tempo, mas não com aquele grau de comprometimento, de parceria de antes, pois cada um assumiu novos compromissos no amadurecimento das experiências pessoais. Finalmente, recorrendo ao nobre mentor André Luiz, ele nos diz, encerrando, à vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem a sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração no íntimo da alma, rogando a Deus nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles no auxílio da fraternidade e no apoio da bênção. É isso aí, amigos. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma satisfação muito grande estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a missão de Sócrates e o porquê da aprovação coletiva da Grécia ocorrida no passado. Conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, item 4, resumidamente observamos que o mestre Sócrates, o grande filósofo,
que nasceu em Atenas, na Grécia, em 470, 469 a.C., e que, juntamente com Platão, seu discípulo, foram os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos ao resumo da sua doutrina. O homem é uma alma, ou seja, um espírito encarnado. Admite, portanto, a pré-existência da alma, a independência entre o princípio inteligente e o princípio material, a sobrevivência à morte do corpo. A alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Porém, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para aquilo que é puro, eterno, imortal, e sendo a essência dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. Enquanto tivermos o nosso corpo físico e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos a verdade. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Então, sem dúvida, retomam aos mesmos costumes que durante a vida anterior constituíam objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas, que se mantém sob o jugo da matéria, complementa a doutrina espírita. E continuam as considerações de Sócrates. Após a nossa morte, o espírito é levado ao Hades, terra dos mortos, para serem julgados. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Os espíritos ocupam o espaço que separa o céu da terra, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. Isto só ocorre por intermédio dos espíritos, quer durante a vigília, quer durante o sono. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, que deve ficar menos de olho nesta vida, que não passa de um instante, do que na eternidade. Se a alma é imortal, não é prudente viver visando a eternidade? Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, assim também Sócrates foi acusado pelos fariseus do seu tempo por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Foi então condenado a tomar o veneno cicuta. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz,
trouxe-nos luzes sobre a missão de Sócrates e a aprovação coletiva da Grécia decorrente desta condenação imposta a Sócrates. Diz Emmanuel, a condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu daquela injusta condenação, labéu ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compunção e do cativeiro. De acordo com a lei de ação e reação, meus amigos e amigas, o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Boas reflexões, agradecemos a companhia de todos e convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você quiser assistir de novo o nosso programa ou mesmo conferir os nossos programas mais antigos, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. E fiquem atentos, a partir do mês de abril, nós estaremos disponíveis exclusivamente nos nossos canais digitais. Desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada!